Oi, gente! Voltamos! Cadê vocês? Tô por aqui ainda. Opa! Todo mundo voltando, voltando. Pessoal, a outra live já deu 1 hora? Conta pra mim aqui se a outra live deu uma. Ela terminou? Oi, Avance. Oi, Camila. Vamos chegando. Cacá, deu 1 hora da outra live, por isso que a gente foi. Não, a gente entrou às 8 horas, são 8h47. Então, a gente tá começando outra. Então, em tese, vamos ter mais 1 hora, mas não vai demorar isso tudo, não. Eu não sei por que caiu, tá, gente? Mas vai voltando aí. Cacá, você estava contando uma coisa muito importante e a Lari tinha acabado. Lari já voltou, já voltou. Lari acho que voltou. Lu caiu, caiu, já voltamos. 48 minutos que a Jamile está falando, então não era motivo. Ricardo, seja bem-vinda, Marci, Paulo. Paulo, volta para cá. A Lari tinha feito uma pergunta assim, Lu, Cacá, como é que a gente faz para acabar com uma comunicação agressiva dentro da organização? E aí a Cacá estava explicando exatamente isso. Você não acaba com a comunicação agressiva de ninguém, porque só a própria pessoa que consegue acabar. Agora, você estava falando uma coisa maravilhosa. O sentimento, ele é meio sinal de fumaça, né? De que se eu estou bem, bem-estar, necessidades minhas estão sendo atendidas, e se eu não estou bem, se eu estou rançosa, se eu estou bravinha, se eu estou incomodada, estou triste, estou magoadinha, se eu estou com emoções desagradáveis, existem necessidades não atendidas. Era sobre isso que você estava falando, tá? Rica, eu também sou muito fã de você. A gente tem que escrever um livro, hein, Ricardo? Que conosco é assim, ou escreve livro ou não vem com negócio de live, não. Vamos lá. É isso mesmo. É, na CNV, os sentimentos, eles nunca são. O outro nunca é a causa do nosso sentimento, né? O que acontece fora nunca é a causa do nosso sentimento. O contexto, o vucu-vucu, a situação do país, a crise, o que está fora nunca é a causa do nosso sentimento. Nosso sentimento, ele sempre está conectado com as nossas necessidades. O que acontece, os fatos, o que vem, né, e acontece na nossa vida, eles podem ser estímulos, gatilhos, para que a gente perceba as nossas necessidades através dos nossos sentimentos. Mas eles não são a causa. A causa está sempre conectada com eu tenho uma necessidade que está ou não sendo atendida, e aí, por conta disso, eu vou ter um sentimento confortável ou desconfortável. Então, nesse exemplo que eu dei com a minha filha, minha necessidade era de ser respeitada, acolhida, valorizada como mãe provedora. E na hora que ela vai, no meu entendimento, e bate a porta, essa necessidade foi quebrada. E aí o sentimento que vem, eu me sinto desrespeitada, desvalorizada, maltratada. Então eu não digo você me maltratou, você me humilhou, você não me valorizou. Eu digo eu me sinto, é isso? Mais ou menos, porque Vamos foi lá. legal você trazer esse exemplo, porque você trouxe alguns pseudo-sentimentos. O que são os Tá. pseudo-sentimentos? Toda vez que eu me sinto desrespeitada, maltratada, traída, eu estou falando de sentimentos que, na verdade, eu dependo do outro para poder sentir. Não é algo que está acontecendo dentro de mim. É algo que eu estou dizendo que o outro fez alguma coisa para que eu me sentisse daquela forma. Existe aí uma terceirização, existe uma negação de responsabilidade e um processo de culpa e vergonha nessa expressão de sentimento. Como, na verdade, você se Paulo sentiu comentou. quando você acredita que foi desrespeitada? E aí É você só um precisa olhar para segundinho. dentro e checar isso. Isso que você Eu está fiquei falando, triste, eu fiquei chateada, eu fiquei magoada. isso que você está falando está vindo ao encontro do que o Paulo está perguntando. Existe na CNV uma divisão entre sentimento e emoção? Nem é na CNV, a gente já sabe, né? Que sente a emoção é alguma coisa que é bioquímica e o sentimento é a nossa leitura
daquela sensação corpórea, tá, Paulo? Então, o Marshall, eu acho que ele nem fala sobre isso, mas Não, nós já sabemos, tá? O sentimento é bioquímico, né? Eu sinto a susto. emoção, né? Por exemplo, eu sinto um arrepio na pele. Aquilo ali tem uma neuroquímica que estimula o cabelo da perna, da pele a subir. Mas o que E que eu pode ser porque entendi? eu tô apaixonada ou porque eu tô com medo. Aí Isso. vai Então, depender de como eu interpreto o que está acontecendo. isso é o sentimento, tá, Paulo? Se ficou claro. E aí a Camille está falando uma coisa legal aqui. Eu gosto de dizer que a CNV é a linguagem da autorresponsabilidade. E aí a Cacá agora estava falando que existe uma diferença entre sentimento e pseudo-sentimento. Sentimento é o que eu sinto, pseudo-sentimento é o que eu preciso que o outro valide em mim, é isso? Na verdade, é quando eu digo que eu estou sentindo alguma coisa que depende do outro para que eu esteja sentindo aquilo. Então, quando eu falo que eu Ah, estou me sentindo traída, eu dependo do outro para me sentir traída, porque o outro tem que me trair para eu poder me sentir traída. isso é um E, pseudo. e, e aí a gente precisa entender que. E é interessante esse exemplo da traição, porque ele é polêmico e eu gosto das polêmicas que fazem a gente pensar. É que o outro não está traindo ninguém, ele está atendendo uma necessidade dele. Não tem a ver comigo. Tem um livro do Dom Miguel Ruiz, que chama Os Quatro Acordos, que um dos acordos é nunca leve nada para o pessoal. E a CNV é exatamente isso. Não leva para o pessoal, porque não tem a ver com você. Gente, olha o paradigma. Chifre não tem nada a ver com Nós você. somos É seres coisa que botam gregários, na nós sua cabeça. precisamos conviver em Chifre é do grupo. outro. Né? Só que existe uma convenção, um pacto, uma necessidade criada por mim ou naquele relacionamento da gente ser fiel. Então, na hora, isso é uma necessidade, né? De que eu tenha a exclusividade. Aí, na hora que o outro quebrou esse pacto, obviamente, a fúria de Titã. Ninguém está advogando aqui chifre, não, tá, gente? Só estou pegando esse exemplo, né? É. Isso mesmo. Mas assim, ó, qual que é a diferença, né? Quando eu tô nesse lugar do pseudo-sentimento, eu tô no lugar de culpar o outro. Então eu tô Tá. no lugar de que o outro merece ser punido porque ele fez alguma coisa que me faz me sentir mal. Então, o pseudo-sentimento é eu me sinto desrespeitada, ou seja, você não me respeita e eu me sinto mal por conta da forma como você não me respeita. E aí, porque você está fazendo algo para me fazer eu me sentir mal, eu me sinto no direito de que você merece ser penalizado por isso. E aí a gente não tá falando de conexão, né? Como a gente está falando aqui da linguagem da conexão, da linguagem que conecta as pessoas pelo coração, da linguagem compassiva, que esse é o propósito da CNV, se a gente fica nesse lugar do pseudo-sentimento, a gente não consegue ir para a escuta empática, ir para a expressão autêntica, porque eu estou no lugar da acusação. E aí, então, por isso que a importância da gente investigar dentro da gente o que de verdade a gente está sentindo. Porque o que o Marshall fala? Que nós temos uma natureza compassiva, né? Nos venderam que o ser humano tem uma natureza violenta, mas que, na verdade, nós temos uma natureza compassiva. Só que a forma como a gente expressa aquilo que está acontecendo dentro da gente, muitas vezes, ela faz com que a gente gere essa desconexão. Ó, tem alguém me dando um lindana da ETEC. Oi, Ana, tudo bem? Ana tá dizendo pra... Cacá tá brilhando, Ana, pelo amor de Deus. Manda coração nessa live, manda coração nessa live. Manda coraçãozinho aí, ó. Cada coração é um abraço para mim, né? Eu tomo como um abraço e beijinho. Então, por favor, alimentem que a minha necessidade... Isso é pseudo-sentimento ou é sentimento? Não, é necessidade. Necessidade de ganhar beijo é amor ou é carência? É necessidade de amor e conexão. É uma necessidade básica do ser humano. Muito bem. Então, a gente falou que eu expresso a minha necessidade e digo como eu me sinto, é isso? Exatamente. Aí a hora que a gente traz para a gente como a gente se sente e as nossas necessidades, a gente permite, a gente abre espaço para que o outro expresse essa compassividade, porque é aí que entra a natureza compassiva do ser humano. Eu me conecto empaticamente com a sua necessidade, porque como seres humanos nós compartilhamos as mesmas necessidades.
Talvez a estratégia que a gente escolha para atender as nossas necessidades sejam diferentes. Mas a necessidade, por exemplo, como você falou agora, de amor e conexão, a necessidade de amor e conexão é uma necessidade que todo ser humano compartilha. Você falou que você estava sentindo essa necessidade, começou a aparecer um monte de coraçãozinho aqui. Por E quê? A sabe, gente tem essa vontade de ajudar, de saber que a gente está ajudando a enriquecer a vida do outro. você sabe, Cacá, que na minha experiência pessoal, todas as vezes que eu me vulnerabilizei e disse para o outro que aquilo que estava acontecendo me magoava, me machucava, me doía e que era difícil para mim, eu sempre recebi acolhimento. Eu já tive assim, gente, tiranossauro Rex mesmo, daquele chefe assim que se pudesse arrancava teu olho. E eu tirei meu crachá e eu falei para ele, olha, para mim é muito importante ter reconhecimento no meu trabalho. Eu me empenho muito. É um valor para mim entregar com qualidade. Quando você fala dessa forma, eu me sinto assim arrasada, sabe? Eu perco meu chão e a pessoa ficou passada. Eu tive uma vez uma experiência que o cara tremeu isso aqui, sabe? Tipo, me deu abraço, sabe? Então eu acredito muito, sinceramente, mesmo nessa compassividade que nós temos. Eu acho que o percentual de gente ruim mesmo dentro da empresa que quer te ferrar é muito baixo. Eu acho que as pessoas fazem isso por uma ignorância, pela própria dor não acolhida, né? Que eu já falei ontem. Então, assim, a minha experiência vale muito a pena você dizer para o outro: eu me importo com você, o que você fala tem valor para mim, né? E eu queria muito que a gente pudesse ter um outro patamar de comunicação, porque aí vem para o terceiro ponto, né? Não é o terceiro ainda não, né? O terceiro, o quarto que é o pedido, né? O quarto, que é o pedido. Mas isso que você está falando é muito importante. A Brené Brown fala bastante da questão da importância da vulnerabilidade para você viver assim esse wholehearted, né? Viver essa vida plena, né? E sem a gente se permitir esse lugar de vulnerabilidade, realmente a gente não consegue estar expressando de forma autêntica aquilo que a gente está sentindo e precisando, e muito menos fazendo os pedidos, né? Que seria o quarto passo da CNV. E aí o interessante do pedido é que a gente precisa saber diferenciar pedido de exigência. Porque a gente Coração, costuma, coraçãozinho, a gente aprendeu a fazer exigência, a gente não aprendeu a fazer pedido, né? É um desafio muito grande fazer os pedidos de forma autêntica. Primeiro, que as pessoas precisam ir para esse lugar de vulnerabilidade para fazer o pedido de forma autêntica. Segundo, porque você precisa estar preparado para ouvir um não. Porque a partir do momento em que toda vez que eu recebo um não, o outro é punido, o outro recebe um castigo, então eu não estou fazendo um pedido, eu estou fazendo uma exigência, e aí eu já não estou mais preocupada com a conexão, eu estou preocupada você com está aquilo querendo me que é dizer, importante para mim unicamente. você está querendo me dizer que quando eu expresso minha necessidade e peço ao outro, me dê um coraçãozinho, não pode ser a única resposta, ou dá ou você é malvado, né? Uhum. Dá ou você não liga para mim, ou dá ou você não se importa com o que eu sinto, porque aí você foi para o lugar da exigência. É você saber que é também binário, que você pode falar, mas a pessoa pode não querer ou não poder te oferecer aquilo que você quer. E você tem que lidar com isso, Exatamente. você mesmo se suprindo e não deixar à mercê do outro aquilo que é a sua necessidade. Isso é que é o protagonismo, entendeu, Paulo? O protagonismo E é aí a isso, gente volta também para a autorresponsabilidade da gente entender que a gente precisa encontrar estratégias para a gente atender as nossas próprias necessidades, né? E ter alternativas também, porque às vezes a gente está num lugar de sofrimento porque a gente tem uma necessidade, por exemplo, de amor e conexão, que eu quero que aquela pessoa atenda a minha necessidade. E eu tenho 7 bilhões de pessoas no mundo que poderiam estar atendendo a minha necessidade de amor e conexão, mas a minha estratégia é que aquela pessoa atenda a minha necessidade, porque se aquela pessoa não atender a minha necessidade, eu vou me tornar a pessoa mais miserável do mundo, e aí nada mais importa, nada mais tem valor, e a minha vida não faz mais sentido.
Então a gente entra numa insanidade, né? É. E aí também a gente volta para esse lugar de autorresponsabilidade. Ok, essa pessoa nesse momento não está disponível, ela não tem para me dar. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que Eu a posso gente tem. contar um caso? Posso, né? Pode. Quando eu separei, eu fui casada há 23 anos e eu casei com meu primeiro namorado. Então, obviamente, eu tive um homem na vida, né? Até aquele momento. E aí, quando eu separei, né? Quando eu separei, eu falei assim, cara, eu vou fazer um benchmark, vou fazer um sabático, eu vou descobrir o mundo, né? E eu me preparei para soltar-me no mundo. E aí eu conheci um tempinho depois o meu atual marido. Foi então a primeira pessoa que eu conheci mais a sério depois de separada. E aí tá, rolê, né? Tal, tal, tal. Um dia caiu um clique na minha cabeça que eu tava apaixonada. Falei, nossa senhora, Lucimar, pelo amor de Deus. E o seu rolê sabático pelo mundo, né? Se apaixonou. Como é que eu vou fazer, né? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou contar para outra pessoa? Porque assim, o meu marido atual, que aí final da história a gente casou. Ele também foi casado 23 anos, também estava pensando em dar um sabático no mundo, né? E eu falei, meu, como é que eu vou falar pro cara que eu apaixonei? Esse cara não deve estar querendo amarrar o burro dele, né? Ele deve também estar querendo. Falei, bem, o que tinha para acontecer já aconteceu, eu já estou apaixonada. Então, falar ou não falar não muda nada, porque o sentimento já está lá. Pode ter a opção 1, eu falo e ele também tá, e aí fica tudo bem. Ou eu falo e ele fala, cara, deu ruim para você, não sou eu. O que vai acontecer? Vou sofrer, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Ou eu vou aproveitar enquanto der, e aí um dia de cada vez. Então é muito esse lugar da O que vulnerabilidade, nunca né? dá certo, né? Diga-se de passagem, essa terceira opção. Sei lá, né? Mas são as minhas escolhas, né? A outra pessoa pode falar, não, eu não quero isso. Ele poderia não estar disponível, né? Mas aí, Sim. gente, foi um final feliz para mim, ele estava também, deu tudo certo, nós casamos, estamos felizes, tudo bem, né? Mas assim, eu precisei correr esse risco, né? Agora, de me expor e ter o entendimento que pode ser que a outra pessoa, não é que não tem nada contra mim, a pessoa, ela só não quer aquilo para a vida dela, né? E aí E tá não é tudo como bem. não é com a Lucimar, né? É uma coisa da Exatamente. necessidade da pessoa, né? A Fer do Bem tá perguntando, vai ficar gravada, Lindó? Geralmente fica, mas como caiu e voltou, não sei se eu consigo gravar as duas, não. É um problema que eu vou resolver depois. Agora meu coração tá até ansioso com essa live aí que quebrou. Depois a gente faz de novo, uma terceira. É. Agora, então, eu faço o pedido que não é uma exigência e eu tenho que aprender a lidar com a possibilidade de não. Sim, até porque eu também, como você falou, né? É um processo de troca, né? Eu vou fazer o pedido utilizando a minha expressão autêntica, dizendo aquilo que está vivo em mim, o que é importante para mim, por que que aquilo é importante para mim. E eu vou ter que ir para esse lugar agora de escuta empática, de ouvir o outro e entender se aquilo é uma escolha para ele ou não, né? E também entender, como você falou, que não tem a ver comigo, se é ou não é, mas se tem a ver com atender as necessidades que estão vivas na pessoa naquele momento. E aí a gente vai se conectando com pessoas que querem se conectar com os mesmos propósitos e com os mesmos objetivos que a gente tem, e se desconectando daquelas pessoas que naquele momento não estão com aquele mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Mas é o oposto daquilo que a gente aprendeu, né? A gente aprende muito esse lugar da exigência, da punição, de que se o outro não responde, não corresponde às minhas expectativas, existe sempre um Eu vou pênalti ali bloquear que ele no precisa ser Facebook, né? Não corresponde. bloqueio. Vou bloquear no Facebook, vou ficar de mal, vou rasgar as fotos todas, vou jogar tudo fora, né? Então a Camille está perguntando: o outro tem que ter escolha, né? Tem. Tem um caso muito interessante que uma amiga minha, ela Não, casou-se ele pela. tem que ter escolha, não. O outro tem escolha, né? A gente que precisa É, aprender a abrir esse espaço, porque o outro tem, nós todos temos o mesmo livre-arbítrio, né? O é, direito de um ser humano é o direito de todos os seres humanos. Imagina se é. fosse o contrário, né? Se a pessoa está me fazendo um pedido e aí eu não tenho escolha.
Como que é isso, Não é né? um pedido, né? É escravidão, né? Eu tenho um caso também de uma pessoa que a mulher se casou pela primeira vez com um homem que tinha sido casado. E esse homem já tinha filhos desse outro casamento. E eles não conversaram sobre filhos, mas logo que ela casou, o sonho da vida dela era ser mãe. Só que ele não queria mais filhos. Ele falou que, inclusive, o plano dele era fazer vasectomia, porque ele achava que já tinha tido os filhos já estavam criados. Aí você imagina, quer dizer, ele não querer ter filho não significa que ele não a ame, não é isso? E ela, como é que vai fazer Exatamente. ter filho? Não tem nada a ver com ela, tem a ver com a história dele, né? Mas O ela tem danado que aí foi o combinado acontecer depois do casamento. Então, ela tem que ter a autorresponsabilidade de entender que o desejo de ter filhos é dela e que é um plano conjunto, cocriado, né? Que a Camila estava comentando. Que ela precisa ter um parceiro que queira também ter filho com ela. Ou então vamos ter que negociar muito para ver se um dos dois pode ceder. Seja ele querer ter filho, seja ela abrir mão de ter filho. Nunca é fácil, né? Esse lugar não é É, fácil. E mas gera dor. esse ceder, ele é sempre perigoso, né? Porque ele sempre está numa relação de poder, né? E o Marshall, ele distingue poder do poder com o outro, do poder sobre o outro, né? Toda vez que a gente está fazendo algo porque a gente está cedendo, a gente está nesse lugar de submissão, né? O outro está tendo poder sobre a gente. E aí o problema disso é que não é sustentável, né? Eu posso fazer uma vez, posso fazer duas vezes, eu posso fazer 10 anos, mas chega uma hora que eu chuto o balde porque É. aquilo não faz mais sentido para mim, né? A Uma hora a gente ficha cai de fala que não faz sentido. A gente fala da conta corrente emocional, né? Vai gerando débito, eu vou gerando aqui crédito para mim, né? Olha como eu sou legal, eu tô te dando isso, eu vou acumulando. A hora que eu quiser meter a promissória, você fala, espera aí, né? E é daí que vem os ranços, os odinhos, as questões mais complexas, porque é a falta daquele primeiro princípio de autorresponsabilização e de escolha, né? Sim, Desse lugar da escolha. exatamente. Quando eu me divorciei, uma das questões que veio para mim também foi a mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, porque eu vim atendendo uma necessidade que era, em princípio, do meu primeiro marido, mas eu escolhi, né? Eu aceitei. Então eu tinha que ter essa autorresponsabilidade, porque num primeiro momento eu jogava aquela culpa. Ah, você nem quer. Não, eu aceitei. Eu não fiz uma boa escolha naquele momento, olhando para trás, mas eu escolhi. Então, assim, não jogar no outro, né? Uma responsabilidade que você aceitou. No caso dessa história de filho. Vai ter filho ou não vai ter filho? Vai ser a escolha, né? E depois você não pode vir querer jogar na cara do outro. Eu tive esse filho porque você me pediu, ou eu abri mão de É, uma causa, né? exatamente. Todos é um lugar muito de é, adultos lidando com adultos, né? A questão é que a gente está falando de sentimento e, em geral, tem muita criança ferida se relacionando. Então, Ontem muita falamos criança da ferida se criança, relacionando no lugar falamos, dos adultos. é, E isso é muito desafiador, porque todos nós temos as nossas crianças feridas, elas estão vivíssimas, gritando dentro da gente. E se a gente não tem um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento de presença, a gente entra na onda da criança, porque a criança berra, se joga no chão e a gente não consegue lidar com os sentimentos que estão vivos dentro da gente. E você falou uma coisa, Cacá, muito legal. A Camille está falando que adorou a história da nota promissória. Ela é minha mandala. Eu fico assim, estou passando promissória para todo mundo, que ninguém está me devendo coisa que nem sabe, né? Que eu fico gerando dívida para os outros, né? Mas você falou uma coisa aí, Cacá, que eu acho que é bem importante. Em muitos momentos eu vi minha criança ferida não sabendo lidar com aquilo. E isso também faz parte da expressão autêntica, você falar, olha, tá difícil para mim. Meu adulto não está conseguindo vir à tona. Eu só tenho uma criança aqui berrando de dor ou de raiva. Não sei o que fazer. Porque a gente Por não isso a precisa. importância em primeiro lugar, a gente trabalhar a autoempatia.
É, antes de qualquer coisa. Eu não consigo oferecer empatia para o outro, eu não consigo me expressar de forma autêntica se antes, no momento do quente, no momento do conflito, eu não paro para olhar o que está acontecendo dentro de mim. Porque a hora que a criança começa a berrar, eu preciso dar atenção para ela. E é eu comigo mesmo. Não adianta eu tentar terceirizar isso, né? No máximo, trancada dentro de uma sala com a minha terapeuta. Mas eu não vou lidar com o mundo e a minha criança ferida. Não é o mundo que vai cuidar da minha criança ferida. Eu tenho que ter ferramentas para isso. é. E aí a gente Eu, precisa trabalhar autoconhecimento para a gente poder saber que hora que a gente não está preparado para oferecer empatia. Porque tem é, alguns momentos que a gente não vai estar preparado. E aí tudo bem também. Eu paro e falo, é, olha, nesse momento a gente não pode conversar, porque eu não estou bem. E aí eu me é. cuido. A questão da máscara do avião. Primeiro eu coloco a máscara do avião em você para depois ajudar outra pessoa. Não tem A, como, numa situação de conflito, a gente tentar ajudar o outro antes da gente se centrar. Porque senão fica uma conversa de maluco, né? Imagina como é um playground cheio de crianças soltas, sem controle nenhum. É assim que a gente fica quando a gente está é, desconectado das nossas necessidades e sem entender o que está a, acontecendo nas emoções. a Tamelissa 21, ela tá falando que é adulto brincando de cabo de guerra com os sentimentos. Na verdade, não é adulto, né? Se brinca de cabo de guerra com sentimento, não é adulto, é criança. Então, é minha criança com a sua criança. Isso aí veio lá também do Berner, né? Eric Berner, teoria dos jogos psicológicos. Eu estou ok, você está ok, análise transacional, né? Então, muito legal, criança ferida. Eu vou pegar. Adorei máscara de avião, exatamente. Eu vou pegar esse gancho aqui para contar. Para se curar, para entender, você deve mesmo buscar o autoconhecimento. Com a sua boa terapia, velha terapeuta, que eu sempre digo que terapia não é necessidade, é merecimento, né? Mas também você pode fazer workshops de comunicação não violenta, do tipo que vai rolar na Batuta Amanhã! da Dona Cacá. Gente, amanhã tem workshop de comunicação não violenta com esta deusa que vos fala, né? E que sabe o que ela preparou pra gente? O que você preparou pra gente, Cacá? Ah, eu preparei, vou colocar aqui, ó, vou comentar aqui no o link. Eu tô tentando, olha a loucura do ser humano. Eu tô com o computador aberto, apoiando o celular. E aí eu tô tentando digitar no teclado do computador. Doidinha, doidinha. A gente, amanhã, eu estarei junto com a Escola Elas, que é uma escola de liderança feminina, em parceria com a Thalita Miranda, oferecendo um workshop de comunicação não violenta no Spaces Vila Olímpia, aqui em São Paulo. E todos os dados estão nesse link que eu acabei de postar aqui. E a gente está colocando para o pessoal que está aqui nessa live 50% de desconto para participar do workshop. Amanhã à noite. Gente, Olha, viu como eu coração estou. da live é só pro povo do Insta da Lulu. Legal, Presentaço, né? 50% E vai presentado. ser muito legal, porque a gente vai conseguir praticar tudo isso que a gente está falando aqui. O workshop é bem prático. Então, eu trago os pilares da CNV, a base, os 4 passos, e cada um desses conteúdos a gente vai praticar mesmo uma noite aí para a gente olhar para as nossas para dentro, né? É um presente pessoal mesmo, né? Como você falou, o autoconhecimento não é necessidade, é merecimento. Realmente é um workshop que as pessoas elas saem muito reflexivas. Geralmente, quando no final, quando eu pergunto o que as pessoas estão levando dali, geralmente o que mais vem é reflexão, porque realmente a CNV ela é uma forma bastante diferente da gente se comunicar, daquela forma que a gente tradicionalmente aprendeu. E como ela tem esse componente muito forte da autoempatia, da autocompaixão,
gera bastante reflexão a gente participar dessa oficina. Então, estão todos convidados, né? Amanhã, dia 5 de março, às 18 horas, no Spaces Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Eu estarei em parceria com a Escola Elas. Nesse link que eu postei aqui, tá um super presentaço de 50% de desconto aí para quem tiver mais curiosidade de aprofundar aí os conhecimentos de CNV. Eu te agradeço imensamente, desejo aquele sucesso que você sempre sabe que você está no meu coração. A Camille está dizendo assim que é uma oportunidade porque é transformador. A Tamelise está dizendo que CNV com a Cacá, treinamento maravilhoso, muito bom. Eu já tive um pequeno gostinho em 27 de fevereiro, que ela está contando. Então, Cacá, muito obrigado por compartilhar. Pessoas, o que eu consegui salvar vai ficar para o meu canal do YouTube, tá? Lembra que você precisa ser a melhor pessoa para você mesmo. Conectar com as suas necessidades, o que é importante para você, o que faz sentido na sua vida. Para de procurar fora o que está dentro. O que serve para a vida do outro não necessariamente serve para você. O que resolve o problema do outro não necessariamente resolve o seu. Se reconhecer e se aceitar, se acolher é o primeiro passo. Para que eu possa ter uma escuta empática e oferecer ao outro quem eu sou de verdade. Porque às vezes a gente também se relaciona com o outro na fantasia, na máscara, né? Não vou contar que eu sou ciumenta porque eu não quero que ele me julgue. Cara, tu é. Então é melhor ser para poder corrigir do que ficar de falciane, né? Aí, ó, tem gente fazendo pedidinho aqui, Carol. Vamos fazer em São José do Rio Preto? Claro que tem um convite? Uai, vamos, bora! São José do Rio Preto. Tá convidando é a Carolina. Carol, me leva também. Eu vou com ela na mala, eu vou apagar o quadro. Ela escreve, eu apago o quadro, tá? Carrego os giz para ela. Carol, uma querida, obrigado. Gratidão por você estar aqui. O Paulo tá pedindo para recapitular, fazer um resumo dos 4 pilares, tá? E a Camille está dizendo para a gente parar de se autoviolentar. Então vamos fechar para a Cacá poder ir embora e vocês poderem dar janta para as crianças. Quais são os 4 pilares, Cacá? Na verdade, a gente tem 2 pilares, que é a expressão autêntica e a escuta empática, com uma raiz, uma base, que é a autoempatia. E a gente tem os 4 passos, que é o fato. Então, a gente conseguiu descrever o que está acontecendo, excluindo, retirando os julgamentos moralizadores, né? Como se a gente tivesse uma lente que grava a situação, que grava o contexto, e que quando eu falo o que está acontecendo, eu descrevo o que está acontecendo, né? Eu não coloco julgamento em cima. Então, o primeiro é o fato, o segundo passo é o sentimento. O que está acontecendo, né? Como eu estou me sentindo? O que está vivo dentro de mim? E a necessidade conecta com esse sentimento, né? De onde vem esse sentimento? Quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas? Se esse sentimento for desconfortável, ou quais as necessidades estão sendo atendidas se esse sentimento é confortável. E por fim, o pedido, que é o 4º passo, e que a importância do pedido é a gente sempre perceber se existe alguma punição por trás desse pedido, né? Para que a gente não esteja rodando no modo da exigência e sim do pedido. Por que é importante a gente, né, não fazer exigência e fazer pedido, né? Porque qual que é a motivação que eu quero que o outro esteja quando ele está atendendo uma necessidade minha, né? Eu quero que ele esteja fazendo aquilo. Porque de verdade vem do coração dele aquela vontade de contribuir, de cooperar, ou porque ele está se sentindo com uma arma na cabeça e que se ele não fizer, ele vai receber uma punição, né? E quanto tempo dura uma relação que funciona num modo e funciona no outro? Qual que é a sustentabilidade das duas coisas? Obrigado, Tati. Vou contar a última história para a gente poder dar tchau, né? Eu tinha uma mania, uma necessidade, que é pseudo-necessidade, de que todo mundo tomasse o café da manhã junto no domingo, porque família reunida, conexão e amor. E aí eu montava, né? Montava aquele café da manhã maravilhoso, e os filhos adolescentes, um acorda às 10, outro meio-dia, umas 3 horas da tarde, um não veio dormir, e eu começava a falar, tem que comer
botava o carro-chão, tiro de carabina em todo mundo para vir tomar o café da manhã. Aí um dia meu marido, que não é da CNV, esse maravilhoso, falou assim para mim: Lu, deixa eu te falar uma coisa, qual que é o objetivo desse café da manhã aí? É juntar a família e todo mundo tá feliz, agradável, conversando e apreciando? Ou é um monte de gente sentada ali, puta nas calças, querendo matar um com o outro para comer essa comida que você fez, que você tá dando isso daí? Ou isso daí é uma obrigação? Aí eu, né, arrasei, chorei, liberei. Falei, gente, agora toma café quem quiser, se eu quero um café eu faço. Aí eu boto minha mesa linda, maravilhosa, e você sabe o que aconteceu? O povo começou a vir, adorando, gostando, vindo porque queria, começou a trazer Porque gente. deixou de ter uma exigência. Uma exigência. Então, gente, aprender a pedir sem exigir. Amor não exigente, né? É muito importante. Muito obrigada, Cacá. Gratidão. Desejo assim, um sucesso imenso na sua jornada amanhã. Quem tiver aqui, puder, é um presente. Não é despesa, é investimento, um super presente. Vamos conversar melhor sobre isso, Carol, de ir embora para São José do Rio Preto, né? Então, gente, amanhã tem live minha lá no canal do Cláudio Zanutin. Semana que vem, 8 horas, eu tô aí de novo. Cacá, gratidão. Eu que agradeço pelo convite e pela sua audiência aí, todo mundo compartilhando aí várias percepções. Foi um prazer esse tempinho que a gente passou aqui, quase 1h30 já que a gente está conversando, nem parece, né? Passou muito rápido. Gente, se essa live foi boa para você, se você gostou, como eu tô vendo que eu gostei, conta para todo mundo, espalha por aí, chama o povo para vir para cá, tá bom? O que a gente salvar vai estar lá no canal do YouTube Lucimar Delaroli. Curte, compartilha, comenta. Beijo, vão com Deus, tá? Parabéns para nós. Adorei. Beijo, viva a CNV! Ei!